Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam bem-vindos a mais uma resenha, dessa vez Satsuma Gishiden volume 3, encerrando aqui as crônicas dos leais guerreiros de Satsuma, né? Então aqui ó, pela editora Pipoca Nankin, Hiroshi Hirata aqui nos desenhos, fazendo essa obra-prima aqui, tá? Então vou falar sobre a minha experiência com o terceiro volume e sobre a saga como um todo, tá? Galera, para quem não sabe, a Pipoca Nankin lançou em 3 volumes essa obra aqui, chamada Satsuma Gishiden, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, do Hiroshi Hirata. Temos 3 volumes, então nesse terceiro volume aqui é demonstrado algumas histórias, tá? Sobre o que aconteceu por trás, né, das obras de contenção de enchentes, tá? E algumas coisas que aconteceu durante a contenção de enchentes. Galera, deixa eu só embasar, para quem não sabe a história até aqui, que essa obra aqui conta, tá? Existia um clã de samurais muito orgulhoso, chamado Guerreiros de Satsuma, que o governo queria de alguma forma dar jeito. Ou seja, o governo queria de alguma maneira que esses samurais eles viessem à falência, eles viessem a ser extintos, tá? Então foi idealizada uma obra para que esses samurais eles dessem conta dessa obra a muitos quilômetros de distância de casa, em uma região onde sofria de enchentes. Esses samurais ficaram incumbidos da tarefa de criar uma barragem para acabar com o problema das enchentes nesse lugar. Tá? O problema é que para que essa enchente fosse contida, se demandava obra, né, mão de obra e grana. E ficou incumbido a esse clã de samurais tanto desenvolver as obras quanto arcar com os custos. Então o governo impôs isso a eles, tá? E eles foram, devido à honra, né? Deixa eu ir mostrando aqui a arte para vocês, enquanto eu falo, tá? Devido à honra eles foram. Então isso é narrado, essa problemática é narrada na primeira parte, né? Dessa obra aqui. Então no volume 1 da Pipoca Nankin, tá? É narrado essa problemática, dentre outras coisas, tá? Mostra algumas coisas sobre o clã em si, sobre a questão da honra dos samurais, enfim, tá? No segundo volume é narrada a chegada desses samurais, né, ao local onde ia ser feitas essas contingências, né, essas contingências das enchentes, tá? E como eles desenrolaram a obra, inclusive narra no segundo volume até o término dessa obra, tá? E situações de corrupção, situações em que os samurais eles eram colocados a honra deles à prova, situações onde eles eram incriminados, né? E assim por diante. Então, de alguma forma, no segundo volume, narra as situações que eles passam no desenrolar dessas obras, tá? E também narra como é a vida das pessoas que sofrem com essas enchentes lá no segundo volume, até o término das obras. E aí a gente chega nesse volume aqui, tá? Uma resenha um pouco mais detalhada sobre esses outros volumes eu já tenho no canal, volume 1 e 2, só você procurar aí. Eu também vou deixar linkado aqui na descrição. No volume 3 a gente tem algumas histórias que se passam em determinados momentos diferentes na cronologia. Ou seja, tem histórias que se passam durante a construção das barragens, tem histórias que se passam depois, tem histórias que se passam antes. Uma das primeiras histórias que é narrada aqui é na província de Satsuma, que é a casa desses guerreiros, né, que esses guerreiros deixaram para trás. Um clã que ficou para trás é incumbido pelo governo de arcar com os custos para construir um exército
porque o governo tem medo de, no retorno desses guerreiros Satsuma da obra, eles fazerem uma rebelião. Então, o governo obriga um clã falido, tá? O dono desse clã, ele era falido, a montar um exército de todo jeito. Então, qual que é a saída desse cara? Ele começa a roubar, monta uma gangue, rouba, levanta fundos e monta armas e cria esse clã, tá? Que no fim deixa bem claro que não é nem preciso lutar, tá? Apesar desse cara que montou essa gangue para levantar fundos, ele montar o exército, treinar a galera, ter arma de fogo, tudo, no fim o governo manda uma ordem para ele entregar todas as armas para o governo e abandonar o seu posto e voltar, né, para sua casa. Só que não satisfeito, esse cara fala que para ele abandonar, ele exige um dinheiro por cabeça, tá? E o governo acata isso, e, enfim, de alguma forma é desfeito esse exército, porque dá a entender que o clã de Satsuma ele foi extinguido com as obras, tá? Então, se você ler, deixa isso claro. Tá, numa segunda história, aqui pra frente, deixa eu seguir aqui, narra o que aconteceu anos depois, tá? Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Aliás, antes dessa história tem a de um chefe que não fica contente com as ações que está sendo tomada pelo governo, tá? É um contador do próprio clã de Satsuma. Ele descobre que ele vai ter que eles vão ter que aportar as missões porque as finanças estão no limite, e ele sugere uma rebelião pelo clã de Satsuma. Só que o chefe do clã, que é esse cara aqui, ele não acata essa decisão. Então esse cara ele pede as contas e vai trabalhar como operário em um navio, né? E aí ele descobre por parte do governo que está sendo lavado dinheiro, né? Que é um plano para falir mesmo o clã de Satsuma. De que forma? Eles pedem por exemplo, 100 mil reais em mercadoria, sendo que a mercadoria vale 50 é embolsado e 50 é usado em mercadorias para as obras. E quem arca com esse custo é o próprio clã de Satsuma. Então, é uma forma de falir o clã, né? Mas ele descobre isso e acaba morrendo, né? Tentando defender seus ideais. Então, é bem triste a história, né? Mais de um capítulo, inclusive, para narrar essa história. Tá? Também tem uma história aqui que se passa no futuro, falando que foi um monge que descobriu a história desses guerreiros de Satsuma e que ele achou por bem sair falando para o mundo o que aconteceu com esses guerreiros. E não é uma história bonita, mas ele saiu ao mundo contando. Acredito que isso seja verdade, então tem um cunho histórico, né? Essa arte inclusive narra locais onde eles escavando acham túmulos, né, dos guerreiros Satsuma que praticaram o seppuku, né, que é o suicídio nessa época, tá? E foram enterrados. Então também tem esse problema aí, né? Tem uma história que narra como foi o futuro, né? Como foi no futuro que essas obras aqui foram encaminhadas. Inclusive fala que existem outras obras, né, para contenção de enchentes nesse local, porque a geleira lá de uma montanha ela derrete e inunda tudo. Porém, as novas obras, né, elas são feitas e não aguentaram tanto quanto as dos guerreiros Satsuma, que ainda estão nesse lugar, segundo a história daqui, né? Então é bem bacana também. Ainda fala que é as almas dos guerreiros que são obrigados que mantêm as obras em dia. Outra história que conta aqui é que um pessoal do governo, eles começam a atacar as jovens dos lugares, estrupá-las e colocar a culpa
desses abusos sexuais nos guerreiros Satsuma. E isso gera uma confusão danada que culmina em uma solução pelo governo de contratar prostitutas para ficar nos canteiros de obras. Tá? Então essas prostitutas são 100 prostitutas, daria mais de 15 a 20 guerreiros por prostituta, né? Que eles iriam atender nesses canteiros de obra. Então, começa a narrar como se deu foi a solução, né, do governo para tentar parar com esses atentados, e quem ia custear isso? Os próprios guerreiros Satsuma, o próprio clã de Satsuma, o que iria gerar um gasto exorbitante para eles até o fim das obras, porque eles iam ter que pagar essas prostitutas. Tá? E narra uma dessas prostitutas, né? Narra a vida de uma dessas prostitutas, deixa eu achar aqui o nome dela. A Ode, tá? Que é uma mulher que se prostitui para tentar ajudar um monte de famílias e órfãos que as enchentes causaram, né? Devido às enchentes. Então ela se prostitui para conseguir dinheiro para ajudar esses órfãos. E esses órfãos vão visitar ela aqui numa história. E os guerreiros Satsuma acabam se incomodando com esses órfãos. E depois tem um desfecho até bacana aqui por parte desses guerreiros, que acabam se comovendo e ajudando, né? Esse pessoal aqui. Então é uma história bem bacana, tá? São várias histórias narrando esse desfecho, né? Dessa história aqui com essa concubina chamada Ode, tá? Bem bacana, tá? A arte do Hiroshi Hirata é um absurdo de boa. E vamos lá, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu achei da obra, tá? Esse terceiro volume aqui eu achei ok. Como são crônicas, né? Não tem muito o que dizer. Aqui no fim tem algumas artes, tá? Depois eu não vou dar spoiler aqui para quem ainda não leu, tá? Mas de bate-pronto já vou falar que vale a pena a obra inteira. Não tenho o que falar. A arte do Hiroshi Hirata é um deslumbre. É um mangá rápido de ler. O acabamento do Pipoque Nankin, ó, com jacket. Tem o marca-página que eu acabei deixando guardado ali. As artes, tá? Sempre seguindo a mesma ideia. Montando uma lombada. Material impecável, encardenação impecável. Glossário. É impecável. Vale a pena a arte. Sobre os volumes em si, eu gostei mais do primeiro, tá? Eu achei o primeiro mais legal. Não que a obra é ruim, longe disso, é uma excelente obra. Mas o primeiro para mim é melhor. E meu veredito sobre essa obra aqui é que é espetacular. O Hiroshi Hirata é um gênio, tanto no traço quanto na narrativa. Ele é muito bom. Tanto é que eu li em um dia isso daqui, tá? É um mangá aí de 400 páginas, 420 páginas, 430 páginas que eu li em um dia. Vale muito a pena, eu indico. Pipoque Nankin tá de parabéns. E se trouxer mais Hiroshi Hirata, com certeza a gente vai adquirir, porque é um monstro do mangá, certo? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar os vídeos, ver os demais vídeos sobre HQs que tem aí, principalmente sobre o volume 1 e 2. Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!